Olá, tudo bem? Estamos aqui para fazer o nosso primeiro podcast do programa Pode Contar, né? Nós estamos aqui com esse projeto que é um tanto quanto inovador também na nossa área, na questão da contabilidade, mas o objetivo maior é justamente saber um pouco mais sobre a essência das pessoas, sobre a essência dos negócios de cada uma das pessoas que vão poder compartilhar com a gente desses momentos que é o podcast. Ninguém melhor para começar esse nosso projeto como o meu sócio, que é o Felipe Barcelos de Figueiredo. Ele que é contador, ele que é pai, ele que é um empreendedor, assim, um dos que eu conheço, assim, que tem mais sangue na veia com relação ao empreendedorismo, um cara super dinâmico. E também agora professor de jiu-jitsu e também professor não, mas um esportista, né? O cara que eu conheço aí que é um belo esportista. Então, vamos começar com ele, que é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e eu tenho certeza que vai ser um programa muito legal aí. Espero que vocês curtam conosco. Tudo certo, Felipe? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui hoje, né, participando desse primeiro encontro aí do Pode Contar. Quero também parabenizar aí pela iniciativa e com certeza vai ser o começo de muita coisa aí boa pela frente. Certo, então, é fácil e ao mesmo tempo difícil entrevistar o Felipe, né? A primeira é que eu não chamo o Felipe de Felipe, eu chamo, para quem não sabe, o Felipe para mim é Felipe Barcelos de Figueiredo, mas eu chamo ele de Barcelos, o sobrenome dele sempre sobressaiu no meio dos amigos, e como ele já era meu amigo antes de ser meu sócio, então chamar ele de Felipe é um tanto quanto estranho, mas vamos tentar. Na realidade, mas eu vou chamar de Barcelos, eu acho que é melhor, né? Na realidade, quando me chama de Felipe, porque provavelmente eu fiz alguma coisa de errado, né? Pode o ser. O pai, a mãe, geralmente tem isso aí, né? Então, vamos lá, Barcelos, com relação a... É um pouco difícil, às vezes, te entrevistar, porque muitas das coisas eu sei. Só que eu acho que é muito bacana a gente estar aqui no Pode Contar, porque um dos objetivos também do podcast é justamente esse, contar um pouquinho mais sobre a essência do Felipe, sobre a trajetória dele, os pormenores daquilo que a gente, às vezes, quando vai contar para uma pessoa, geralmente passa batido. E que, geralmente, quando uma pessoa, ela conta a sua experiência, o teu caso, eu conheço, você já é mais emotivo e tudo mais, você sempre traz com muita nostalgia, você vive aquilo ali, você acaba até às vezes se emocionando, né? Pra quem não sabe, o Felipe, mesmo um baita homem, professor de jiu-jitsu, é um cara super emotivo, sangue bom, coração gigante, assim, então, até inclusive, eu admiro muito isso nele, porque é uma das coisas que, querendo ou não, a gente, quando vem para uma sociedade, a gente tem que saber quem é a pessoa que está do nosso lado, né? Eu acho que a gente já pode começar por aí, porque quando eu escolhi o Felipe para ser meu sócio, ou melhor, talvez ele escolheu eu para ser sócio, quando a gente começou o nosso negócio, não foi uma coisa assim, tipo, vamos fazer uma sociedade. Foi o primeiro convite, não sei se você lembra, que tu me convidou, a gente já trabalhávamos juntos numa empresa, e o Felipe chegou para mim, e a gente já conhecia, eu já tinha saído dessa empresa, ele também, e a gente tinha contato, porque nós se tornamos amigos nessa empresa onde a gente trabalhava. E ele convidou eu para ter um escritório, porque eu já tinha algumas empresas em casa, mas era o meu êxito. Até então eu não tinha o foco na questão de ser um contador na parte de um escritório. Sim. Então, para mim, era realmente só uma empresa... Eu queria ser contador de uma empresa multinacional, que era o meu objetivo. Mas, quando o Felipe chegou e o Barcelos chegou e falou, Jonas, vamos abrir o escritório de contabilidade? Eu achei um pouco ousado. O Felipe, ele já, para quem... Vocês vão conhecer um pouco mais a história dele, mas ele sempre foi muito empreendedor, então ele tem essa ousadia, né? Às vezes um pouco de medo, mas ao mesmo tempo ele também foi ousado na sua pergunta. Então, eu não aceitei de primeiro momento porque eu fiquei com medo também, porque até então, esse convite, ele me remetia a uma mudança total do que eu achava que era certo, que era ser um contador de uma empresa. Então, vamos lá. Quando ele me convidou, a gente abriu, no segundo convite, depois de algumas situações que aconteceram, também veio um outro cliente, eu liguei para ele e disse assim, tá de pé ainda o convite? Ele falou, com certeza, e daí a gente acabou atendendo o nosso primeiro cliente lá na mesa da minha sala de jantar lá em casa, onde eu morava. Não sei se tu lembra disso. Cara, na realidade, até voltando ao que tu mencionou, né, inicialmente, realmente eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sou muito coração para tudo, até às vezes isso me prejudica um pouco, porque, queira ou não, às vezes o cara tem que agir né, na razão também, né, e não só na emoção. Então, às vezes, tu acaba fazendo coisas que talvez, se fosse realmente pensar com um pouco mais na razão, às vezes tu deixaria de fazer, ou enfim.
Mas realmente hoje eu trabalho muito na emoção, qualquer coisa que eu faço, daqui a pouco eu começo a chorar, enfim. Tu já me conhece, quem me conhece sabe. E com relação à parte do empreendedorismo, cara, realmente eu acho que isso aí vem de sangue, assim, não é uma coisa que eu, né, que eu tive que treinar, que eu fui pra escola, fui algo que realmente alguém me induziu a isso. É alguma coisa que desde criança, cara, eu sempre trabalhei com isso, né, inconscientemente, né, até por exemplo, posso dar um exemplo aqui, quando eu tinha, acho que acredito, uns 10 anos, 12 anos, eu tinha um caderninho onde eu escrevia tudo que eu queria fazer quando eu fosse grande, né, eu queria ser dono de uma empresa de videogame, eu tinha folhas e folhas, a minha mãe pode até inclusive confirmar isso, né, mas eu tinha um caderninho com várias escritas, né, feito por mim, de como eu gostaria de fazer os jogos, né? Eu queria fazer assim, queria fazer assado, a cor do bonequinho, enfim. Então, desde novo, muito novo mesmo, eu sempre realmente pensei dessa forma. Mas como tu mesmo mencionou, até inclusive acho que a sociedade, a própria faculdade, enfim, induz, né, a pessoa a seguir um sistema, né, que é o sistema do quê? Tu vai lá, estuda, faz faculdade, trabalha numa empresa, se aposenta, enfim. Mas como eu mencionei, assim, a parte do empreendedorismo sempre veio dentro de mim. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa, no almoxarifado. Dali eu fui para uma empresa, uma cerâmica aqui da região. Trabalhei ali no contas a pagar, contas a receber. Eu saí... Boy, né? Office boy. Quando tu começou lá, eu lembro. Isso, eu estava de estagiário e chegou de office boy. Nossa, lembro muito bem. Sol, calor, a gente, enfim. Mas foi um aprendizado muito grande. Na verdade, todo o trajeto que eu tive, né, foi um aprendizado muito grande. Então, após isso, eu acabei indo para fora. Fiquei 10 meses morando fora do Brasil. Minha mãe morava fora também, então aproveitei a oportunidade, tranquei a faculdade. Depois de 10 meses, eu voltei para o Brasil. Retornei para a empresa onde eu trabalhava, né, antes de eu sair. E isso foi muito bom para mim, que é uma coisa que me preocupava muito. Tinha um emprego que eu gostava, uma empresa boa. Trabalhava num local onde realmente eu achava que ia ser legal. Fazia faculdade ainda, assim, cara, era um desafio, né? Trancar a faculdade, trancar tudo, parar tudo. Porque quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente acha que um ano a gente já tá velho, né? Um ano é muita coisa. Você falou uma coisa importante, você se mudou no meio da faculdade, né? Primeiro vamos voltar ali um pouquinho, tu falou sobre a questão da faculdade. Então acho que a tua percepção é semelhante à minha, né? A faculdade, o que tu acha a questão da faculdade, assim? Não desmerecendo, porque eu particularmente fiz faculdade presencial, 4 anos e meio, assim como você também fez. A tua diferença foi que tu trancou ali um tempo. Mas a percepção tua faculdade versus realidade, assim. Porque eu acho que é um tema tanto quanto polêmico, né, Barcelos? Porque as pessoas normalmente, elas saem da faculdade meio que criado um sistema de você trabalhar como empregado, né? E a faculdade, pelo menos a que eu frequento e tantas outras que eu conheço, assim, vejo, normalmente as pessoas são designadas muito a isso, né? A trabalhar num sistema mais de prestar serviços como empregado ou enfim, não desenvolve tanto o empreendedorismo. Eu senti muito falta disso. Até que na realidade, quando foi abrir o meu próprio negócio, eu senti muita dificuldade. Na realidade, como tu mesmo mencionou, assim, eu acho, na minha concepção, pode ser que cada um tenha a sua, né? Mas a minha concepção, a faculdade, ela é boa, ela realmente ela te dá uma base, ela te dá um norte, né? Te dá uma direção, mas realmente a realidade da profissão no qual tu vai exercer por conta da faculdade é o dia a dia que vai te mostrar, né? Sim. E eu acho, minha concepção também, com relação à parte de empreendedorismo, assim, no meu tempo, né? Isso a gente tá falando de quantos? 12 anos atrás, né? Sim. Eu via que a faculdade, ela ensinava os alunos a ser um ótimo colaborador, né? Um funcionário, enfim. Mas eu não tinha essa concepção, talvez eu faltei essa aula, mas eu não tinha essa concepção, esse sentido, não senti isso aí na faculdade, pra gente sair da faculdade e empreender, montar o seu próprio negócio. Na realidade, quem vai empreender, ela vai encarar a realidade no dia a dia, vai vendo a dificuldade, e daí sim, dali é uma nova faculdade, né? Então, quando tu vai empreender,
vai passar para uma nova faculdade. Eu particularmente Eu adoraria. senti isso, né? Eu particularmente adoraria muito que a faculdade ela pudesse trazer mais realidade do que teoria. Obviamente que é muito importante, como tu mesmo mencionou. A faculdade ela já incentiva as pessoas até inclusive a ter um padrão ali, né, com relação ao estudo, a toda a pedagogia, toda a teoria, vamos dizer assim, das matérias e tudo mais. Só que a prática, o dia a dia, eu vejo muito, pelo menos na faculdade que a gente fez ali, muita dificuldade ainda. A gente sai, principalmente para trabalhar no escritório de contabilidade. Mas, voltando ali sobre a questão da tua viagem, teve que trancar a faculdade e foi morar no exterior. Qual país que você morou? Cara, então, minha mãe morou muitos anos na Inglaterra, né, em Londres, e queira ou não, né, desde novo ela foi para lá. Até na realidade foi para lá até por conta de, enfim, tive umas questões pessoais, separação de pais e tudo mais, enfim, daí ela acabou indo para lá. Eu, na época, né, eu trabalhava, fazia faculdade, tinha essa oportunidade de ir para lá, não queria ir por conta, justamente, né, não queria trancar a faculdade, eu tinha aquela concepção que tinha que finalizar, porque se eu trancasse a faculdade é um tempo que eu perdia da parte profissional. Então, daí, no fim, acabei do nada dando um estalo no meio da faculdade, assim, cara, vou pra lá aproveitar essa oportunidade. Minha mãe sempre me convidava pra ir. Então, eu fui pra ficar 6 meses em Londres, acabei ficando 10, porque eu realmente gostei bastante. Retornei pro Brasil com a mentalidade de terminar a faculdade, que eu queria pelo menos finalizar a faculdade, para depois retornar de novo pra Inglaterra, pra Londres. Mas por conta, né, por fim, eu acabei entrando no relacionamento que eu tô, graças a Deus, tô até hoje, com a minha esposa. Né, logo em seguida a gente acabou abrindo o escritório, então realmente todo o plano que eu tinha, o desejo de ir para fora, Mas hoje, como é que você faria? Tipo assim, porque uma das coisas que a vida nos ensina, na prática, na dor, no amor e tudo mais, é justamente a maturidade, né? A experiência. Eu acho que a experiência é uma coisa que a gente não vai adquirir com 18 anos, com 20 anos. Eu acho que é uma coisa que é o tempo, né? E o dia a dia, as experiências boas e ruins que tu passa. Então, acredito que hoje, por exemplo, você teve você teve um monte de conflitos aí, pelo que eu observei, né? Tipo, teve a situação da separação dos seus pais, você teve que ir para fora, morar num país praticamente por 6 meses, depois estendeu para 10 meses ali. A questão da tua mãe, viver longe da tua mãe também, eu acho que deve ter sido marcante também. Então, assim, o que você, enquanto Felipe Barcelos, lá na sua cama, quando você ia dormir, pensava quando você estava aqui no Brasil, a sua mãe estava lá fora, quando você viu o casamento dos seus pais se acabar, como é que foi, assim, essa questão, sabe? Porque é muito, às vezes, a pessoa, que isso, que aquilo, você contou, parece que resumidamente, como se não houvesse sentimento. Eu sei que tu é um cara bastante emotivo, mas ao mesmo tempo, eu acho que é legal você hoje passar uma mensagem para os Filipes de antigamente, né, as pessoas que às vezes estão passando por isso, os jovens que estão sonhando, às vezes estão na faculdade, estão com aquela dificuldade, estão pensando em morar fora do país, achando que lá é mil maravilhas, que, enfim, existe muito essa cultura, né, de que, vou morar fora, porque lá fora é melhor, o Brasil não presta, enfim, eu vejo muita gente passando por isso, mas pensando nisso, mas eu acho que você foi e voltou, até porque você tinha um propósito aqui no Brasil, acredito, maior, mas me conta mais sobre isso, veja os pormenores disso, para que a gente possa estar... O que você faria hoje? Se arrependeu ou não se arrependeu? Como é que foi? Cara, na realidade, voltando ali início da tua pergunta, referente à questão dos meus pais e separação, mãe fora, realmente foi um momento muito difícil para mim. Quem tem pais separados, quem, né, enfim, vive à distância dos seus familiares, né, pais e mães, realmente talvez vão compactuar do que eu vou falar, né? Realmente, isso foi um dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida, porque houve uma separação, eu sou filho único, né, a gente era muito próximo, não era uma família distante, nós éramos muito família, a gente, né, enfim, vivia nós 3 juntos ali, então quando realmente houve essa separação, eu sei que talvez não, foi pro lado, né, bom, porque realmente meus pais possivelmente deviam estar passando por dificuldade, óbvio, mas eu como filho, somente acho que eu tinha uns 14, 15 anos, não conseguia entender,
Hoje, obviamente, cara, a gente entende e hoje eu tiro muito proveito, né? Eu costumo dizer até, inclusive, que a gente tem que tirar proveito dos problemas, das dificuldades. E hoje eu como pai, hoje eu como marido, né? Eu tiro muito proveito realmente do passado, né? Do que eu passei justamente para tentar não repetir, né? Do que aconteceu. E eu zelo muito por isso, assim, zelo muito pela família, justamente pelo passado que eu passei, né? Então, realmente, eu não quero que a minha filha passe o que eu passei, por exemplo. E referente à questão da viagem de Londres, né? Cara, foi uma experiência muito boa, tá? Tive uma experiência muito boa, obviamente que eu tinha um certo privilégio por conta da minha mãe, que já estava lá. Então, já cheguei, né, nos braços da mãe, né? E não tem coisa melhor do que o braço né, o colo da mãe. Perfeito. Então, realmente, foi algo muito bom para mim, tanto é que eu tinha percepção de voltar, mas com certeza eu conheci muitas pessoas vivendo lá. Você chegou a trabalhar lá também? Trabalhei, cheguei lá trabalhando primeiro trabalho lá foi limpando caixa de mercado, caixa, né, do mercado. Sim. O mercado fechava, daí a gente entrava e limpava. Daí logo em seguida eu peguei um trabalho de entregador, fazia delivery, né, entrega de encomenda e tal, e depois eu comecei a trabalhar no café, fazia café, atendia o pessoal e tal. Gostava de todos eles, incrível que pareça, gostava do que fazia, era bacana, um trabalho bem dinâmico, principalmente do último ali. Daí no fim acabei voltando, né, mas pensando em retornar para lá, só que graças a Deus, Deus sabe todas as coisas, realmente acabou me conduzindo para outros caminhos e hoje tem muito carinho pelo lugar onde eu já vivi 10 meses. Acho que hoje eu voltaria lá como turista, então. Já. Inclusive voltei para lá como turista, porque na realidade, assim, né, tu morar lá é diferente de tu ir lá visitar, né? Tanto é que muitos lugares que tinham lá, que hoje, né, as pessoas desejam ir, eu morava no lado, mas não ia para visitar, né? Mas é isso que eu ia te falar. As pessoas têm uma visão lá de fora muito... que lá fora é melhor que o Brasil. Ok, beleza. Nós temos as divergências ali socioeconômicas em termos de país e tudo mais. O Brasil é uma situação de que para muitos países é refúgio de muita gente, mas também exporta muita gente aí para fora, né? Muita gente vai para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, tentar aí uma melhor qualidade de vida, o que também não é errado, né? Mas o que você diria para essas pessoas, assim, na questão de eu estou pensando em ir para o exterior, né? Você falou uma coisa que eu acho que faz todo um sentido. Você tinha lá o aconchego já da sua mãe que já tinha feito essa frente e já estava lá e pôde te receber, mas em geral, assim, o que você passaria? Qual a mensagem que você passaria, por exemplo, a jovem que está ali, vou morar fora do Brasil? Cara, assim, ó, como eu mencionei pra vocês ali, eu particularmente gostei, mas a pessoa que gostaria de ir, ou tem vontade, tem desejo, justamente por diversos fatores que a gente já sabe, né, os motivos das pessoas irem procurar outros países desenvolvidos, justamente para trazer qualidade de vida para a família, ou até mesmo, né, às vezes realmente criar novos caminhos, novos nortes. Mas assim, cara, o local onde você vai possivelmente residenciar, eu costumo, né, pensar e dizer assim, cara, a primeira coisa tu tem que estar legalmente no país, né, porque a pessoa que vai, por exemplo, na Inglaterra, em Londres, trabalhar de forma, né, ilegal, entrar de forma ilegal, ou permanecer de forma ilegal, ela vive uma vida, ela trabalha, enfim, mas ela vive uma vida meio que de prisioneiro, assim, né? Porque tu não tem liberdade, às vezes, de tu sair, às vezes vai pegar uma blitz, uma parada, enfim, alguém vai bater na tua porta, às vezes daqui a pouco tu vai ser deportado e vai enfim. Então eu acho que para te ter uma vida um pouco mais tranquila, né, nesse sentido, eu acho que a pessoa tem que ver a questão da documentação, ver visto de trabalho, enfim. Até inclusive tem um amigo, o Giuseppe Beppe, que ele tá lá hoje, mas vivendo lá com a família dele, mas tudo de forma legal, né? Então, se eu perguntar para ele, nem sei se volta mais, né? Realmente, é uma das coisas que eu costumo falar, é justamente tentar ir, né? Obviamente, ter alguém lá para te receber, ter faz toda a diferença. Tem diferença.
Só que eu acho que, cara, hoje em dia, principalmente onde a gente vive, Criciúma, por exemplo, cara, de qualquer lugar que tu for, acho que deve ter uma pessoa de Criciúma, né, que tu conheça. Eu acho que isso aí é tranquilo de se resolver. Mas eu acho que a questão de documento é importante. Então, você falou ali sobre algumas questões ali que você, como empreendedor já, desde pequeno praticamente ali, né, rapaz, desde pequeno já tinha vontade de ser um criador aí de videogames, né, que até eu vejo que cada vez mais eu me surpreendo, né, eu fico feliz porque, por um outro lado, o que eu iria te dizer, entrar nesse ponto justamente, essa questão do empreendedorismo me encanta, me assusta, mas me encanta. Principalmente um cara como eu, que sou mais metódico, mais, vamos dizer assim, conservador em algumas coisas, então assim, trabalho mais sistemático, então às vezes acaba sendo, tu vejo uma pessoa com ideias, assim como é o teu caso, isso me deixa muito encantado. Aí é que entra um ponto, né, Barcelos? Uma das coisas que a gente pode falar com muita propriedade, a gente está com a sociedade praticamente vai fazer 12 anos, e eu costumo dizer que sociedade é semelhante a um casamento. Então, assim, tem os seus altos e baixos, obviamente, é uma relação de duas pessoas, mas eu acho que a gente pode, modéstia à parte, ser um exemplo em meio a tudo isso por uma questão de que a gente, mesmo com as divergências, assim, diferenças, melhor dizendo, não divergências, mas diferenças entre nós, a gente conseguiu sempre permanecer no mesmo propósito, porque a gente tinha o mesmo propósito. Então, muitas das vezes a emoção batia, porque nós éramos amigos, nós somos amigos, e ao mesmo tempo também a razão prevalecia, porque a gente tinha um objetivo comum. E a maturidade nesse meio tempo dos 22, 23 anos até hoje, no caso, a gente com 35 anos, nesse meio tempo aí muita coisa aconteceu e que só fortaleceu. Inclusive a gente quando começou, como nós temos um escritório de contabilidade, a gente viu muita gente também começando conosco, né? E muitas pessoas igual a nós, assim, com sociedades. Inclusive entre marido e mulher, entre parentes, conhecidos. E eu percebi que a sociedade em si é muito parecida com o casamento. Então, assim, você tem que casar as ideias para poder conseguir desenvolver o seu objetivo maior, que é a sua empresa, o seu negócio. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que muita gente tem curiosidade, eu vejo entre os nossos clientes, entre os nossos amigos, uma certa referência deles para conosco, não, né, com toda a modéstia, mas como exemplo, né, que a gente passou tudo isso. Mas para a gente chegar nisso, como é que foi? Assim, quando a gente abriu nossa sociedade lá atrás para hoje, assim, o que tu tem a dizer para as pessoas nesse sentido? Na realidade, eu só vou fazer um adendo e retornar um pouquinho, né, até inclusive no início do podcast. Lá na Pisoforte, né, posso falar o nome, né? Então, enfim, a gente trabalhava, tanto eu quanto o Jonas, numa empresa de cerâmica, tanto eu quanto o Jonas, e lá atrás, a gente já se conhecia, nós éramos amigos, amigos próximos, trabalhávamos praticamente no mesmo setor, e lá na época, na empresa onde eu trabalhava, eu montei uma marca de camisetas, literalmente um saco de batata. Até agradeço o pessoal que comprou para ajudar. Eu comprei uma ou duas, né? Era umas camisas assim bem feias, mas acabei vendendo praticamente todas, eu acho. Obviamente não deu muito certo, mas foi mais um indício de que realmente queria empreender, queria fazer algo que estava dentro do meu coração. E nessa época eu já conheci o Jonas, e o tempo passou, voltei da Inglaterra, e né, pelo fato de eu já conhecer o perfil do Jonas, é uma pessoa, né, da igreja, uma pessoa de índole, uma pessoa correta, uma pessoa que eu já confiava, entrei em contato com o Jonas para realmente verificar se eles não tinham interesse de estar abrindo negócio comigo, justamente por eu já conhecer ele, uma parceria forte, mas sociedade nem sempre a amizade prevalece, né? Digo até por experiência, já tive um caso muito parecido em outro negócio, mas realmente a amizade às vezes nem sempre prevalece, mas naquele momento, por eu já te conhecer, por a gente já estar
trilhando um caminho já praticamente juntos aí na empresa da cerâmica, eu vi que realmente a gente tinha um caminho, um propósito, né, legal pela frente. E todo início de negócio, todo início de empresa é desafiador, né? É algo que realmente te tira realmente, às vezes, da tua zona de conforto, às vezes não, a grande maioria das vezes, da zona de conforto, te tira realmente, às vezes, do final de semana, daquela sexta-feira. Então, inclusive, agradeço também, além do Jonas, agradeço a esposa do Jonas, agradeço a minha esposa também pela parceria. Mas assim, realmente, principalmente no começo, é algo muito intenso, sabe? Hoje também mas no começo é tudo novidade. Para fazer uma reunião com um cliente, eu já ia tremendo. Então, lidar com as emoções também era difícil. Lidar com a parte financeira também, que era necessário na época. O Jonas era casado, eu não era, mas tinha meus compromissos. Enfim... Então, realmente, a parte do empreendedorismo, a parte de empreender, de abrir o seu próprio negócio, é muito desafiador. Tanto na parte profissional, quanto na parte emocional também. Então, dependendo da relação que tu vai ter com o teu sócio, pode ser que isso realmente seja muito desgastante e, por consequência, venha se finalizar um negócio que possivelmente seria próspero, inclusive uma amizade, né? Então, eu acho que tanto eu quanto o Jonas, 12 anos, né, de sociedade, mas de amizade temos muito mais. Realmente, uma das coisas que mais prevalece entre eu e ele é a confiança, sabe? A confiança que eu tenho nele, eu tenho certeza que onde ele estiver, ele vai estar me representando. E da mesma forma, eu digo para ele que onde eu estiver, ele vai estar sendo representado. Então, eu acho que a confiança é primordial. Na realidade, tu mesmo mencionou, é um casamento. Então, é igual um casamento. A gente tem que ter confiança no próximo para que realmente as coisas fluam e a gente possa ter um relacionamento bom, duradouro e próspero, não só para nós, mas para todos os nossos outros colaboradores que hoje estão conosco. A gente presenciou muitas sociedades aí sendo desfeitas, né? Como a gente até mencionei ali, às vezes o marido e a mulher eram sócios, acabaram se desfazendo. Amigos que fizeram sociedade acabaram se desfazendo também da sociedade. Assim como os casamentos acabam, tu sabe disso melhor do que eu, também acabam também as sociedades, né? O que a gente poderia talvez passar de mensagem para essas pessoas que eu quero empreender? Vou sozinho ou vou acompanhado, vou com a sociedade? Sabe por que eu digo isso? Porque muitas pessoas pensam o seguinte: eu vou abrir meu próprio negócio. E às vezes a pessoa tem as suas ideias e tudo mais, e ter uma pessoa, ir sozinho, pode ser que você chegue até mais rápido em algumas partes. Mas quando você vai acompanhado, quando você tem uma pessoa do seu lado de confiança, como é o meu caso, com a sociedade que eu tenho, a gente chega mais longe. Até porque na vida tem os altos e baixos. Então, quando a gente passa por essas situações de altos e baixos, quando a gente está lá embaixo, sempre é bom ter um amigo, um sócio, alguém que você possa contar. E o seu negócio, ele vai viver de forma completamente racional. Então, a partir do momento que ele está vivendo de forma racional, ele não vai estar se importando com os seus sentimentos. Então, se tu não está num dia bom, e naquele dia bom tu não consegue gerir a tua empresa como é necessário, e ela precisa de você como cabeça, como administrador dela, e você não tem uma outra pessoa para colocar, isso pode prejudicar. Então, eu já vi muitas empresas, inclusive empresas grandes e famosas, que acabam, às vezes, até se desfazendo. Eram empresas de patriarcas que estavam ali vestindo a camisa, mas não conseguiram nem formar sucessores, né, e por ser, às vezes, a pessoa sozinha administrando e tudo mais, como o dono da empresa, acabou, às vezes, se desfazendo. Então, assim, eu vejo o lado da sociedade como uma parceria. É claro que, como o Felipe falou ali, é uma questão de confiança, mas também é uma questão de sobrevivência. Porque naquele dia que tu às vezes não tá bom, vai ter o teu sócio para estar tomando frente, né? Quando você precisar sair, seja por uma situação de doença, seja até mesmo por umas férias, né? E às vezes pode acontecer. Nessa questão, assim, às vezes pode acontecer, parece até estranho, né? Mas realmente, eu acho que é necessário, a gente vai falar sobre isso também.
Mas, enfim, quando você precisar estar ausente naquele momento, seja por qualquer outra situação, ter uma pessoa que possa te substituir, que essa pessoa seja você, como é o meu caso, que eu tenho o Barcelos, ele me representa onde eu vou, e da mesma forma ele, então a gente tendo essa junção, acho que a gente fica muito mais tranquilo. E o negócio flui e vai em frente. Então, assim, eu acho que o teu negócio, a tua empresa não pode ser refém dos teus sentimentos nessa questão. Então, ter uma sociedade, muitas das vezes é isso. A gente é prova disso, né? Quantas vezes um tá mais para baixo, o outro tá mais para cima, e um vai puxando o outro. Então, assim, essa perspectiva de um puxar o outro, de um ajudar o outro, eu acho isso tão valioso, tão leal, tão bacana, que é um sentimento, é um ponto positivo que eu ressalto e que se sobressai muitas das vezes eu não vou dizer egoísmo, mas ao fato de uma pessoa estar com uma empresa sozinha, entendeu? Porque daí ela pode até ter a sua equipe e tudo mais, só que a dificuldade nesse sentido acho que é maior. Na realidade, além do profissional, nós somos humanos, né? Então, acho que realmente a parte humana, a parte sentimental, vai aflorar a qualquer momento do teu negócio, ou melhor, a todos os momentos do teu negócio. Então, com certeza é mais do que comum e natural que vai chegar a situações do dia a dia que tu vai precisar de uma pessoa próxima a ti para te dar um apoio, sabe? E eu, pelo menos aqui na nossa empresa, eu tenho isso, sabe? Então, realmente, eu como uma pessoa muito emotiva, sentimental, passo muito por isso. Então, realmente sinto essa necessidade e várias vezes tu me deu um amparo ali, né? No momento que eu mais precisava. Então, realmente, eu acho que a sociedade tem disso também. Como tu mesmo mencionou, a sociedade, cara, ela envolve não só a questão de interesses em comum, mas também um propósito em comum. Então, acho que a pessoa, acho que tem que entender, as pessoas, na verdade, o propósito real da empresa, a missão, a visão da empresa, para que talvez ambos possam estar caminhando pelo mesmo caminho, né? E a questão, né, se sociedade dá certo, que é uma questão que às vezes as pessoas até perguntam para nós, eu ainda acho que é tudo muito relativo, assim, relativo ao momento de cada pessoa. Porque às vezes tem uma pessoa que quer abrir um negócio, tem desejo, a outra também quer, porque todo mundo quer ter um seu negócio, mas às vezes aquela pessoa ela não quer pagar o preço que uma empresa, um negócio, principalmente no começo, vai ter que pagar, sabe? Às vezes ela não quer pagar aquele preço, né? Ou o momento que ela está vivendo, né? Talvez realmente aquele momento não condiz para ela seguir naquele caminho, né? Para que ela tenha que, às vezes, virar noites adentro, às vezes estar com um filho recém-nascido, às vezes passar final de semana trabalhando, né? E às vezes a tua esposa em casa está precisando. Então, realmente, aquele momento talvez não é oportuno para aquela pessoa, né? E às vezes acaba realmente estragando talvez um possível negócio. Mas por isso que eu digo, sociedade é tudo muito relativo. Obviamente que a gente tem que estar visando sempre a confiança entre ambas as partes e sempre visando a missão e visão da empresa, né? Como sócios, a gente já passou muitas situações, mas uma das coisas que a gente mais sofreu, e eu acredito que é a dor de muitos empreendedores, que a gente pode falar um pouco agora, é funcionários, colaboradores. O Barcelos falou uma coisa que faz todo sentido. Nós, como somos seres humanos, nós temos essa questão da humanidade versus a razão versus emoção, né? Assim como na questão de sociedade tem essa questão dos altos e baixos também, assim também na relação entre colaborador versus patrão ali, empregador, né? Então, assim, hoje eu percebo, nós aqui do escritório, a gente percebe que realmente muitos dos nossos, inclusive clientes, amigos e tudo mais, onde a gente vai, uma das principais dores de cabeça hoje é a questão do RH, o desenvolvimento humano. Falta de mão de obra, falta de pessoas qualificadas, e não somente isso, mas nós estamos vivendo uma era de falta de pessoas comprometidas, falta de pessoas com sangue, né, na veia, de dizer assim, não, vou trabalhar, vou fazer o meu melhor. Então, assim, o que a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre isso? Assim, a tua visão hoje, Felipe, como empreendedor, tá? A gente não tem só a BB Conte, temos outras empresas, outros sócios e tudo mais, mas a questão funcionários. Cara, na realidade, eu como Felipe, eu costumo até chamar as pessoas que trabalham conosco aqui, nem como funcionário, eu gosto de falar como colaboradores, né? Porque eu acho que eles são pessoas que realmente colaboram para o desenvolvimento da empresa, desenvolvimento do negócio. Então, eu acho que os colaboradores, como tu mesmo mencionou,
eu acho que a gente está vendo uma era, realmente, como tu mesmo mencionou, de pessoas muito imediatistas, né? Por conta da internet, por conta enfim, né? Das mídias sociais. Então, as pessoas hoje, eu acredito, né? Que elas estão buscando o seu desenvolvimento, mas às vezes não querem plantar primeiro, né? Aprender primeiro para depois desenvolver, né? Então, realmente, isso acaba afetando, eu acho, né? No mercado de trabalho, no mercado profissional. Eu acho que as pessoas realmente elas estão visando muito a questão de imediato, assim, tiro por nós, né? 12 anos batalhando para conquistar alguma coisa, né? Então, realmente, eu acho que hoje as pessoas estão muito no imediatismo. Referente a colaboradores, né? Eu acho que aqui no nosso escritório, a gente tem uma política bem bacana de incentivo, sabe? Porque eu viso da seguinte forma, né? Eu acho que a empresa, ela não é nada sem os colaboradores, né? Junto conosco, assim. Então, eu sempre tento visar sempre a pessoa, né? E colaborador não é só na parte profissional, na parte pessoal também. Então, como tu mesmo mencionou, nós somos muito emoção, assim. Então, realmente, nós somos muito humanos com relação aos colaboradores. E, então, assim, hoje, no escritório, principalmente, tanto eu quanto tu também, a gente se visa muito o desenvolvimento de cada um deles, assim. Não é só vir aqui e trabalhar. Realmente, a gente está sempre visando no crescimento profissional e pessoal deles. Cada conquista que eles têm é uma conquista minha e nossa também, né? Então, eu tenho certeza que tu pensa da mesma forma. Então, assim, o desenvolvimento deles como profissional e o desenvolvimento deles como pessoa, o pessoal, isso me agrada, sabe? Eu acho que tanto eu quanto tu, hoje nós não temos mais um dever apenas com o cliente. Nós temos um dever social também com os nossos colaboradores. Hoje nós temos colaboradores que têm o esposo e a esposa trabalhando conosco, o marido e a mulher trabalhando aqui, sabe? Então, depende realmente do escritório. E quando vem um colaborador falar comigo, Felipe, comprei um apartamento, troquei de carro, comprei uma casa, comprei um celular novo, justamente isso aí me engrandece como pessoa, porque realmente eu vejo que nós temos uma certa responsabilidade com relação a isso, sabe? Eu vejo que os colaboradores, eles são pessoas, tanto quanto nós, e criar um ambiente de trabalho, eu penso que eu quero trabalhar nesse local, eu quero acordar todos os dias e ir para esse local onde eu vou passar a maior parte do meu tempo lá. Então, assim, esse foi o nosso propósito, né? Que a gente criou aqui no nosso ambiente de trabalho justamente para que os nossos colaboradores, eles pudessem estar à vontade e com responsabilidade, obviamente, né? Mas, assim, a gente sempre zelou muito por isso, onde os nossos colaboradores pudessem estar trabalhando não somente por uma questão financeira, mas com um propósito de crescimento não somente profissional, mas também pessoal, e também zelar por um bom ambiente de trabalho. Aquela velha história, né? A gente passa muito mais tempo aqui no ambiente de trabalho do que às vezes com a nossa própria família. Então, ter um ambiente de trabalho com qualidade de vida, com amigos, com pessoas próximas, eu vejo que é uma das maiores virtudes, né? Muitas das vezes a gente, se trabalho fosse bom, as pessoas não nos pagariam para fazer. Mas a partir do momento que você vem para um ambiente de trabalho e aqui dentro você consegue formar uma rede de amigos, ou um amigo, ou uma pessoa que está ali do seu lado, você consegue estar bem ali onde você trabalha, onde você passa 8, 9 horas, 10 horas por dia, cara, isso não tem preço, né? Muitas das vezes até desliga-se o vínculo de trabalho, mas forma-se ali, cria-se ali uma amizade. A maior prova disso é que tanto eu quanto o Barcelos, nós somos provenientes de uma amizade que foi formada no ambiente de trabalho. A gente não se conheceu na faculdade, a gente não se conheceu na igreja, na rua, no bairro, não. A gente se conheceu no trabalho. Então, assim, eu acho que enaltecer isso é uma virtude. Então, assim, tudo que a gente puder fazer pelo nosso colaborador de uma maneira que possa segurar aquele colaborador na empresa de uma forma não somente como refém por causa do salário, mas também pela qualidade de vida, é uma das maiores virtudes que a empresa pode e deve fazer, até porque a escassez de mão de obra hoje na questão não somente técnica, mas principalmente de comprometimento é muito grande. Cara, eu acho que falando em empresas e colaboradores, até a gente não pode deixar de falar na gestão de pessoas, né? Então, eu acredito que para um desenvolvimento, né, empresarial, para o desenvolvimento do seu negócio, eu acho que a gestão de pessoas ela é fundamental,
né? Ela é primordial, na verdade, justamente por conta do quê? Da escassez de mão de obra, né? Hoje está muito difícil, não só na nossa área, mas em qualquer área. A gente ouve muita reclamação com relação à escassez de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada, né? Então, hoje, a gente preserva muito e preza muito pela vivência que eles têm aqui no escritório. É uma coisa que eu falo para eles, assim, se acaso um dia você acordar de manhã cedo e pensar, pô, que droga que eu tenho que ir para aquele local, né? A primeira coisa que tu faz é ir direto à minha sala que eu quero conversar com você. Porque eu quero que você tenha prazer. Eu sei que às vezes, né, no inverno, numa segunda-feira, a gente não dá para forçar muito, né? Mas eu digo assim, se realmente a empresa estiver te fazendo mal, né, estiver te prejudicando, eu jamais vou querer estar prejudicando uma pessoa. Então eu preciso que essa pessoa venha e já conversa conosco para realmente a gente já sanar qualquer tipo de problema que venha a ter. Então hoje eu viso muito, óbvio, né? Eu viso a qualidade de vida deles, mas obviamente eu preservo também, tento preservar eles aqui dentro do escritório. Para quê? Que eu não tenha rotatividade, né? Eu até comento muito com meus colaboradores, deixa que eu me preocupo com vocês, daí vocês se preocupem com nossos clientes. Então, é óbvio que hoje quem paga nossas contas é os clientes, então a gente está trabalhando por eles, né? Mas com qualidade de vida, né? Eu acho que a gente não pode perder a qualidade de vida visando só a questão monetária. Então, isso é o equilíbrio das duas coisas. Isso você está trazendo agora, mas do primeiro colaborador, hoje nós temos praticamente quase 30 pessoas aí vinculadas, ou até mais, dependendo, né? Tipo, então, assim, como é que foi essa experiência? Porque dessas 30 que hoje estão ativas, já passaram aí muito mais pessoas aqui pelo escritório, pelos nossos negócios. Quando a gente começou lá, lembra? Primeiro colaborador, a gente mal sabia ser patrão, mal sabia como lidar com a pessoa. E hoje, assim, qual a tua comparação em relação a isso? Até porque esse é o X da questão, para a gente poder ajudar o nosso empreendedor, o nosso amigo que está lá do outro lado ouvindo, né, que queira saber, de, poxa, eu vou contratar, estou saindo agora, estou montando minha empresa e eu vou precisar de gente para trabalhar. Porque para nós, uma das maiores dificuldades hoje foi a questão do RH, a questão das pessoas, contratação, lidar com a rotatividade, lidar com essa geração de pessoas que às vezes não têm muito interesse, às vezes, em trabalhar, não generalizando, mas tem uma grande parte aí dessa nova era, que é uma coisa que todo mundo fala. Então, lidar com isso hoje, a nossa percepção é diferente, obviamente, mas como é que tu faria hoje? Cara, na realidade, eu digo hoje que eu vivo aprendendo, né? Tô aprendendo ainda, né? Eu acho que nós estamos aprendendo ainda a lidar com o dia a dia, né? Cada geração uma mentalidade nova, uma mentalidade diferente. Então, eu costumo dizer que eu vivo aprendendo, com certeza com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de noção, de nitidez, na hora que eu for, né, conversar com uma pessoa, na hora que eu for fazer uma entrevista, enfim. Mas realmente o primeiro colaborador, né, realmente foi um desafio, a gente aprender como lidar com o colaborador, né? Até hoje eu não sei se eu me acostumei ainda com a nomenclatura patrão ou a nomenclatura chefe, né? Eu viso todo mundo no mesmo nível, patamar, todo mundo lutando pelo mesmo objetivo, e todo mundo depende da empresa. Então hoje eu visualizo os colaboradores como se nós fôssemos colaboradores, nós somos um colaborador também. Então, para mim, nós somos no mesmo nível. Até às vezes tinha um colaborador nosso que me chamava de patrão, eu não curtia muito, mas enfim. Hoje, o que eu tenho de concepção, tá? Na hora de contratar uma pessoa, na hora né, enfim, fazer uma entrevista. Hoje eu visualizo muito o perfil, tá? Com esses 12 anos de vivência, de experiência, eu tive tô tendo uma certa facilidade com toda modéstia, né? Mas uma certa facilidade de perceber e identificar perfis de pessoas, né? Quem trabalha com gestão de pessoas sabe disso, assim, com o tempo a gente consegue observar até no aperto de mão, na forma de sentar, na forma de se comunicar, na forma de olhar. Então, hoje, eu visualizo muito perfil, tá? Perfil de pessoas. Experiência é bom? Experiência é bom. Mas, assim, dentro desses 12 anos, o que mais me trouxe, assim, de experiência para na hora de contratar é realmente identificar o perfil e não a experiência. A experiência é interessante, mas caso não tenha, aqui a gente tem toda uma estrutura, toda uma equipe para estar ensinando e dando oportunidade, porque acontece. Uma das coisas que as pessoas
pedem, né, no mercado de trabalho é que a pessoa venha com experiência. Mas se não der uma oportunidade para a pessoa, como que a pessoa vai ter experiência? Então, não faz sentido, né? Enfim, então a gente realmente hoje dá oportunidade para as pessoas mostrar o seu potencial, né? Hoje eu viso muito perfil, novamente, perfil da pessoa, para ver se ela bate com o perfil do escritório, porque nosso escritório, ele é um escritório que eu posso dizer, ele é diferente para se trabalhar, é uma metodologia diferente de trabalho, bem flexível, bem tranquilo, que às vezes, dependendo do perfil, realmente não vai ser muito adepto. Então hoje eu procuro o perfil de pessoas, e a parte de aprendizado é conosco, a gente vai lá, paga curso, né, enfim, ensina a pessoa realmente a parte técnica, porém o perfil é difícil de mudar, e a parte técnica a gente consegue desenvolver. Obviamente, né, eu já ouvi falar muitas pessoas falarem também, mas eu ensino aquela pessoa e a pessoa sai, né, e vão para outro local formada. Mas daí vai da tua responsabilidade como gestor de pessoas, de querer, às vezes, permanecer com aquela pessoa, realmente incentivá-los de alguma forma. Hoje a gente tem uma porrada de coisas aqui, de incentivos para os nossos colaboradores, que às vezes, dependendo da situação, até às vezes é um pouco excessivo. Porque, né, dependendo da situação, a gente tem que até, às vezes, dar uma podada, dar uma cortada. Mas a gente sempre tenta dar oportunidade. Nós ensinamos e incentivamos. Detalhe, não só incentivar para ficar na cadeira onde eles estão, mas incentivar também para, às vezes, crescer, às vezes abrir até um próprio negócio juntamente conosco, uma sociedade, ou, enfim, como já aconteceu, inclusive, aqui no escritório, né? Eu acho que, como tu falou, né, a questão da experiência hoje no ambiente, no local de trabalho, ela, na nossa percepção, ela é discutível. Agora, quando se trata de perfil, isso é indiscutível. Tem que ser realmente analisado o perfil no ponto de vista de contratação, porque para tu mudar um perfil é muito mais difícil do que tu mudar alguma questão técnica. Vamos deixar um recado final, então, do Barcelos aí para toda a equipe aí, para o pessoal que acompanhou. Galera, quero agradecer ao Jonas, a toda a equipe, né, pelo convite. Realmente, se a gente vier, né, trazer os assuntos aí da vida, né, pertinentes, realmente vai levar mais tempo. Fico agradecido pelo convite, fico também lisonjeado e à disposição para o próximo encontro. Parabenizo também a vocês, tenho certeza que vai ser um começo de muito sucesso, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês. Tem muita coisa aí pela frente, eu acho que hoje é só o primeiro de muitos outros podcasts, de muitos outros assuntos que a gente vai estar tratando aqui. Eu acredito que a gente vai conseguir agregar de alguma forma ou de outra e ajudar você que está querendo empreender, você que está querendo saber um pouco mais sobre história de vida, superação. E a gente vai ficar por aqui, mas com certeza vamos abrir aí outras entrevistas como essa, até para que a gente possa estar falando um pouco mais sobre os clientes, sobre fornecedores, relacionamentos, enfim, sobre o crescimento da empresa, o nosso negócio que não deu certo, porque, né, a gente não falou sobre isso também. Eu acho que vale a pena a gente retratar um pouco mais a nossa realidade como sócios, como amigos, como pessoas, para que eu possa estar ajudando você de alguma forma ou de outra a também construir a sua história.